Bom dia a todos, bem-vindos. Estamos começando um curso sobre História do Brasil. Meu nome é Clécio, vou ser o professor de vocês. Nós vamos ficar por 60 minutos falando da história do Brasil de forma geral. Depois o pessoal de casa vai ver o quadro completo aqui, a divisão que eu fiz. A intenção é darmos um panorama geral de história do Brasil. Algumas coisas, claro, nós vamos passar de forma superficial, e eu vou dar ênfase naqueles assuntos que no final da aula eu vou mostrar para vocês, que caíram mais nas provas da SpaceX, tá bom? Então vamos dar um panorama. Para quem já estava comigo há um certo tempo, é bom que vai relembrando algumas coisas e ver se está entendendo ou não o que já fez. Para os que estão chegando agora, é uma chance de pegar esse panorama geral, tá bom? Vou começar o seguinte, a história do Brasil, o pessoal aqui da sala está vendo de casa e ver daqui a pouco. Eu dividi o quadro em 3 partes. Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República. O que eu vou fazer é dar um resumão de o que aconteceu no Brasil Colônia, no Brasil Império e no Brasil República. Lembrando que hoje, esses 60 minutos é apenas de história do Brasil. Lembrando que na prova de vocês que é a história do Brasil e história geral. Mas o que eu vou passar aqui é só a história do Brasil. Beleza? Vamos começar? Então vamos lá, galera. Vai ser rápido, voado, então qualquer pergunta pode fazer, fica à vontade. A gente começa com o Brasil Colônia. Então a nossa história começa 1500 com o descobrimento do Brasil. Eu vou separar o Brasil Colônia dessa forma que eu acho mais simples, por ciclos econômicos, em ordem cronológica, claro. Então a primeira coisa que nós temos é a exploração do pau-brasil. O pau-brasil, ele ocorreu no começo, basicamente no chamado período pré-colonial, os 30 primeiros anos. Então, se aparecer na tua prova, data é o início do século XVI, ou seja, 1500 e pouquinho. É a primeira parte, primeiro ciclo econômico do Brasil, tá bom? A exploração do pau-brasil. Você sabe que o pau-brasil, qual era a função dele? Função de tinta, tingir tecidos. Essa era a principal função do pau-brasil, por isso que os portugueses pregaram. E qual era a mão de obra utilizada pelo pau-brasil? Cuidado para não confundir com açúcar, que eu vou começar agora. Pau-brasil foi utilizado mão de obra indígena, eram os nativos que já estavam aqui, era o primeiro contato de Portugal com o Brasil, então utilizou-se a própria mão de obra indígena. Da primeira forma pacífica, vocês devem lembrar, uma coisa chamada escambo. Os portugueses davam um presentinho qualquer para o índio, em troca ele trabalhava. E no segundo momento, quando o índio não aceitou mais isso, foi de forma compulsória, trabalho forçado. Lembrando que o pau-brasil, olha o que eu estou escrevendo aqui, não povoa, é uma atividade extrativa, ou seja, o pau-brasil não ajuda a colonizar. Vem aqui, extrai o pau-brasil, vai embora. Então, se aparecer na tua prova colonização, povoamento, é após o pau-brasil. Beleza? Porque o pau-brasil não povoou. Esse foi o primeiro ciclo econômico. E por que vai parar esse ciclo econômico, Clécio? Simples. O pau-brasil vai acabando. E aí Portugal tem que optar por um novo ciclo econômico. Porque o pau-brasil, como é extrativo, você não produz nada, você só arranca e leva embora, ele vai acabando. E aí nós vamos para o segundo ciclo econômico, que é o ciclo da cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar agora, gente, se aparecer data, é século 16 e 17, que fica um longo período. Então é 1500 e qualquer coisa, 1600 e qualquer coisa. Aí já é a parte da cana-de-açúcar. Clécio, e por que mudou para cana-de-açúcar? Nós temos vários fatores. Por que Portugal saiu do pau-brasil? Estava acabando. Mas por que começou a cana? Não começou batata, mandioca, outra coisa? Por que exatamente a cana? Vários motivos. Um, porque o solo e o clima aqui era propício para isso. Outro, que Portugal já sabia fazer, ele já havia plantado cana-de-açúcar na África. Mas o principal motivo por que se adotou a cana-de-açúcar é porque era uma atividade extremamente lucrativa, dá dinheiro. Diferente do pau-brasil, a cana-de-açúcar povoa. Então, um outro motivo de se usar a cana-de-açúcar, porque Portugal queria começar a colonizar o Brasil, encher o Brasil de gente, povoar.
Para que, Senhor, que eu vou povoar? Porque Portugal ficou com medo de umas invasões de estrangeiros que estavam correndo aqui, ó, durante o período do pau-brasil, de perder o Brasil. Como garantir que eu não perco o Brasil para outros países? Põe gente morando aqui. Pau-brasil não faz isso. Cana faz. Beleza? Outra coisa da cana-de-açúcar, saber. Aí aqui teve uma mudança. A mão de obra já não vai ser a indígena. Agora, com a cana-de-açúcar, começa a utilizar a mão de obra negra africana. Uai, Clécio, pergunta básica. Por que mudou do índio para o negro se aqui está cheio de índio? Resposta simples. Lucro. Oxe, usar a mão de obra negra dava mais dinheiro do que usar a mão de obra indígena? Dava. Como mais dinheiro? O negro trabalhava mais rápido? Não. É porque como o negro não é nativo daqui, eu tenho que trazer a África. Sim, e daí? O único jeito do negro vir pelo Brasil é pelos portos, que existiam poucos na época. Então tem como Portugal ter um certo controle de quantos negros estão entrando no Brasil. E daí? Aí ele criou uma regrinha simples. Cada negro que entra no Brasil, o cara que compra o negro tem que pagar um imposto para Portugal. Traduzindo, se eu trouxer negro, isso dá lucro para Portugal. Se eu for no meio do mato pegar um índio, isso não dá lucro para Portugal. O que Portugal estabeleceu? Está proibido escravizar o índio. Só pode escravizar o negro. Por que ele é mais forte? Não, porque dá dinheiro. Beleza? Outra coisa. E aí começa a exploração da cana-de-açúcar. A sociedade, na época do Brasil, da cana-de-açúcar, era uma sociedade totalmente rural. Então existiam poucas cidades, porque basicamente o que tinha no Brasil era o quê? Fazenda com cana-de-açúcar. Então não havia muita mobilidade de classe. Quem nasceu rico vai morrer rico, quem nasceu pobre vai morrer pobre. As principais classes sociais aqui é o senhor de engenho e o escravo, os negros. Né, que são as mãos e os pés do senhor de engenho. Tem uma classe média ali de profissionais liberais, mas muito pouco, com poucas cidades. Então, uma sociedade totalmente ruralizada, beleza? Que fica existindo. Neste período aqui, aconteceu um troço interessante que eu não posso deixar de falar. A participação desse país aqui, ó. Clécio, o Brasil não foi colônia de Portugal? Foi. E o que a Holanda está fazendo aqui? Simples. Queridos, quando Portugal começou a explorar o Brasil com cana-de-açúcar, Portugal, metrópole, todo mundo sabe, pacto colonial, né? Brasil só pode fazer comércio com a sua metrópole, no caso, com Portugal. Portugal fez um acordo com a Holanda. O acordo para quê? A Holanda fazia duas coisas com o nosso açúcar. Portugal fez um acordo e falou, eu vou pagar você, Holanda, fazer duas coisas. Uma, é o refino do açúcar. Refino é o último processo para transformar a cana-de-açúcar em açúcar. É o que coloca um produto químico para ele ficar branco, mais fino. É um processo mais técnico. E você, Holanda, vai ser responsável por fazer o transporte. Tu vai pegar o açúcar aqui, levar lá para a Europa e revender para os outros países europeus. O açúcar é português. Nós, Portugal, estamos pagando para você fazer esse serviço. Show de bola? Show de bola. Só que aqui tem um pequeno probleminha. Qual é o probleminha? A Holanda ficou fazendo isso para o Brasil, para Portugal, desculpa, por muito tempo. Show de bola, legal, Holanda e Portugal amigos. Só que teve um período, gente, que ocorreu no Brasil, século XVII, por volta de 1600 e tanto, ocorreu uma coisa no Brasil chamada União Ibérica. O que foi a União Ibérica? Foi um período da história onde, olha como é que eu estou escrevendo aqui, a Espanha passou a dominar Portugal. Por isso que eu coloquei Espanha em cima. E a Espanha passou a dominar Portugal. Se a Espanha dominou Portugal, Brasil passou a ser da Espanha. E daí? E a Espanha era uma antiga inimiga da Holanda. Então, quando a Espanha, durante a União Ibérica, dominou o Brasil, o que a Espanha falou? Aquela história com a Holanda acabou, não tem mais transporte, refino, a Holanda não vai fazer mais nada aqui. O que a Holanda fez? Foi para casa chorar? Não. Aí a Holanda faz o quê, gente? Invade o Brasil. Se eu não posso por bem, vou por mal. Tentou primeiro invadir Salvador, na Bahia, não deu muito certo, e conseguiu invadir Pernambuco.
Invadiu? Invadiu. Ué, então peraí, pessoal, tá meio zoneado. Pernambuco já foi colônia de Portugal? Já foi colônia da Espanha. Ué, e agora já foi colônia da Holanda. Aí a Holanda até mandou um cara para cá, um administrador chamado Maurício de Nassau, para administrar Pernambuco. E pior que o troço funcionou. Deu certo, começaram a produzir muito açúcar e tudo mais. Só que depois trocaram o governante Nassau, colocaram outro governante que passou a explorar muito Pernambuco. E Pernambuco não gostou. Nesse período, eu estou dando um salto na história aqui. A União Ibérica já tinha terminado, tá? A União Ibérica saiu. Brasil voltou a ser de Portugal bonitinho, só que a Holanda continuava lá em Pernambuco. Aí é onde ocorre um episódio chamado Insurreição Pernambucana. É quando os pernambucanos, brasileiros, auxiliados pelos portugueses, vão expulsar a Holanda de Pernambuco. Então é uma guerra. Insurreição pernambucana é uma guerra. E, inclusive, vocês que vão fazer prova para o Exército, seria bom ter um carinho especial, porque, segundo o Exército, a formação do Exército brasileiro começou aqui, porque foi a primeira vez onde negros, índios e europeus, no caso os portugueses, se uniram com um objetivo em comum: expulsar os holandeses. E aí teve essa guerra. Conseguimos expulsar? Conseguimos. Tome daqui. E aí os holandeses foram embora. E aí essa foi a nossa desgraça. Oxe, por que é nossa desgraça? Nós conseguimos expulsar. Crise. Por que a desgraça? Porque a Holanda saiu do Brasil, foi para as Antilhas, América Central, produzia açúcar também, fora do Brasil. Só que ela produzia um açúcar melhor e mais barato que o nosso. Aí, devido a uma coisinha chamada concorrência, o nosso açúcar entrou em crise. E aí a gente passa para um novo produto. O ouro, que já estamos no século XVIII, 1700 e qualquer coisa. Gente, eu estou colocando os anos para você lembrar na prova, se aparecer lá 1600 e não sei o quê. Por 1600 é açúcar. 1700 tanto. Por 1700 é ouro, tá? Aí você lembra de algumas características. Ouro, Clésio. E aí começa a explorar o ouro. Lembrando que o ouro foi descoberto no interior do Brasil, não no litoral, como o açúcar era feito, como o pau-brasil era feito. Ah, tá. Então foi descoberto no interior através das bandeiras. Bandeiras são expedições que iam para o interior do país em busca de ou índio, ou negro, ou metais preciosos. Ah, tá. Nessa época, inclusive, amados, a capital do Brasil era Salvador, lá na Bahia. Ô, gente, por que a capital era lá no Nordeste? Porque o principal ciclo econômico do Brasil era o açúcar. E o lugar que mais produzia açúcar era o Nordeste, então a capital estava lá próximo. Só que o açúcar agora entrou em crise. E o que está dando dinheiro agora é o ouro, que é aqui no Centro-Sul. Então o que fizeram? Transferir a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Então pausa, Clésio. A capital do Brasil mudou para o Rio, foi na época do ouro. E por que veio para o Rio? Porque a capital tem que acompanhar o eixo econômico, tá? Ué, mas o ouro não é no Rio, é ali em Minas Gerais. Mas tinha que ficar no litoral. O litoral mais próximo, Rio de Janeiro. Jóia, sobre o ouro, agora a gente já tem que falar uma outra coisa da sociedade. Mudou completamente. Como? Como é que é a sociedade do açúcar? Rural. Sociedade do ouro. Urbana. Tem mais cidade. Açúcar, não tem mudança de classe social. Ouro, tem mudança de classe social, sim. Mas uma coisa se mantém. Qual? A principal mão de obra explorada durante o ouro ainda é negro. Uai, Cláudio, então peraí. Índio é pau-brasil, negro é açúcar e ouro. Beleza? Show? Só que tem um outro problema. Qual o problema, Clécio? Como é que Portugal colocava a mão nessa grana? Então vamos devagar. No pau-brasil, ele vinha aqui, pegava o pau-brasil, pronto, ganhava dinheiro. No açúcar, ele vinha aqui, comprava o açúcar dos senhores de engenho e revendia 10 vezes mais caro. Do ouro, não dá para eu pegar o ouro e comprar mais caro. Qual é a principal forma de Portugal pôr a mão no ouro? Impostos. Que existia vários, dos quais um imposto chamado quinto era o principal. Todo ouro encontrado no Brasil, 1/5 desse ouro era entregue para Portugal,
que a gente sabe que saía muito mais do que 1/5, através das casas de fundição. E tem um episódio que não vai dar para escrever aqui, até porque o quadro está acabando, mas só para vocês lembrarem. Todo o ouro, boa parte do ouro brasileiro, está indo para Portugal. Só que aconteceu um probleminha, em 1703, Portugal fez um acordo com a Inglaterra, chamado Tratado de Panos e Vinhos. Também é conhecido como Tratado de Mitwin. Vou falar aqui o tratado? Não. Vai saber que nesse tratado, Portugal se lascou. Ficou endividado com a Inglaterra, tá? E o que a gente tem a ver com isso? Boa parte do ouro brasileiro foi usado para pagar a dívida com a Inglaterra. Então você está dizendo que boa parte do nosso ouro saiu do Brasil, foi para Portugal, e de Portugal foi para Inglaterra. Inglaterra que mamou boa parte do nosso ouro, tá? Só que é a mesma coisa que o pau-brasil. Como assim a mesma coisa? Chegou uma hora que o ouro foi acabando, porque o ouro é uma atividade extrativa, igual o pau-brasil. Você não planta ouro, gente. Você vai pegando, uma hora acaba o ouro, igual o pau-brasil. E aí Portugal começou a cobrar mais impostos, derrama, finta, outras coisas. Por isso que na época do ouro rolou um princípio de revolta no Brasil, em 1789, conhecido pelo nome de Inconfidência Mineira. Clécio, o que foi a Inconfidência Mineira? Bom, todo mundo sabe que é em Minas por causa do nome. Mas então você já sabe que Inconfidência Mineira é na época do ouro. Foi quando a elite de Minas Gerais quis se rebelar com Portugal para não pagar os impostos, quis se separar do Brasil. Essa aqui é a do Tiradentes? É essa mesmo. E o que deu? Nada. Como assim nada, Clécio? Os caras armaram um plano sensacional, mas aí devido a uma delação premiada, uma pessoa entregou-se, revoltosa, eles foram presos antes mesmo de começar alguma coisa. Então não chegou a ter pancadaria, tiroteio, Portugal descobriu que ele prendeu todo mundo, e pagou o pato, que foi o Tiradentes, foi o único que foi morto, esquartejado, fatiaram ele todinho, e a Inconfidência acabou. Nossa, Clécio, que tristeza. Continuando! Gente, agora eu vou fazer uma loucura aqui. Vocês me permitem? Permite. Se você falar que não, vou fazer do mesmo jeito, não. Seguinte, olha a coisa louca. Eu vou continuar aqui. Olha a coisa louca. Vai sair daqui ou vai vir pra cá. Tá? Clécio, pau-brasil, tava acabando já. Aí veio o açúcar. O açúcar a gente perdeu na concorrência. Aí veio o ouro. O ouro tá acabando. Aí vem o quê? Aí agora o finalzinho do Brasil Colônia é a parte política, não econômica. O que acontece, Clécio? O ouro já acaba, ó. Finalzinho do século XVIII, 1790 e tanto. Aconteceu o seguinte, amados. Ô, letra desgraçada. Gente, para vocês vai cair história geral também, então vou falar rapidinho. Nessa época, junto com a Inconfidência Mineira, estava rolando lá na Europa um trem chamado Revolução Francesa, que o Rafael deve ter ensinado para vocês. E a continuação da Revolução Francesa é a chamada expansão napoleônica. Tem um toco de gente chamado Napoleão que vai querer dominar a Europa toda. Tá, vou resumir, porque aqui é só a história do Brasil. Nessa dominar a Europa toda, Napoleão proibiu todos os países europeus de fazerem comércio com a Inglaterra, bloqueio continental, para ver se quebrava a Inglaterra. Só que Portugal, tu já escreveu, era dependente econômico da Inglaterra, tinha até a dívida, né? Tratado de Panos e Vinhos. Aí Portugal falou, não vou obedecer não. Napoleão falou, então vou invadir e matar todo mundo. Aí o que rolou em 1808? O rei de Portugal, Dom João, fugindo de Napoleão, saiu do Portugal. E veio o menino para onde? Brasil. É a vinda de Dom João para cá. Então 1808, a parte política, é quando o rei da metrópole vem morar na colônia. Primeira coisa que ele faz aqui em 1808. Abertura dos portos. O que é isso? Ele acaba com um pacto colonial. Fala, Brasil, você agora pode fazer comércio com outros países que não seja Portugal. Por quê? Todo mundo sabe que ele veio para cá para poder continuar fazendo comércio com a Inglaterra. Show de bola. Aí ele fez isso, coisa mais linda. Em 1815, aconteceu o seguinte. Napoleão foi preso, acabou lá a Revolução Francesa, o Império Napoleônico acabou, Napoleão foi preso, mataram ele, fizeram um monte de coisa com ele. E aí, como Napoleão foi preso, não tinha mais por que o Dom João ficar aqui. Fizeram uma reunião na Europa, chamaram o Congresso de Viena, falando, aí galera, todos os reis que Napoleão pôs para correr é para voltar.
pro seu país, tá? O que era do verbo não foi? Era para acontecer em 1815. Era para Dom João voltar para Portugal. Aí Dom João falou, não quer voltar não. Eu quero ficar aqui. Por quê? Você se apaixonou por uma mulata? Não. Eu quero ficar aqui por outro motivo. Eu, rei, tô com medo que se eu voltar para Portugal, o Brasil vai ficar independente. Por quê? Porque as outras colônias que estavam rolando aqui na América do Sul estão ficando independentes nessa época. Então é melhor ficar aqui. Rei, mas tu não pode morar numa colônia. Ele falou, sem problema. Em 1815, Dom João transforma o Brasil em Reino Unido de Portugal e Algarves, que é uma região de Portugal. Claro, o Brasil é o troço mais engraçado. A gente é colônia? Não. Então a gente é independente? Também não. A gente é um meio termo. Como é que é o nome disso? Reino Unido. É uma extensão de Portugal. Ah, então a gente está mais ou menos. Até chegar em 1820, 5 anos depois, os burgueses portugueses que estão lá em Portugal se revoltam. Falam, Dom João, era para tu ter voltado para cá em 1815, você não quis. Não quis não. Então agora, em 1820, nós burgueses lá de Portugal, na cidade do Porto, em Portugal, nós agora vamos fazer uma revolução e exigimos que você, rei Dom João, saia do Brasil e volte para Portugal, porque nós burgueses aqui de Portugal não estamos ganhando nada. Aí, pressionado, não tem jeito. O que acontece em 1820, na Revolução Liberal do Porto, feita lá em Portugal? O rei Dom João faz o quê, gente? Volta para Portugal e deixa aqui o fiote dele. Aí aqui é a parte que o pessoal confunde, pelo amor de Deus. Ah, daquela historinha que deixa o filho pequenininho. Não! Dom João deixa o filho Dom Pedro grande já, o moleque tinha 20 e tantos anos. Fala, Dom Pedro, fiote, tu vai ficar aqui, o papai vai voltar lá para Portugal, que os burgueses lá estressaram. Ele volta e deixa Dom Pedro, mas aí é com uma condição. Dom João volta e deixa o filho. Depois que Dom João chega lá em Portugal, a burguesia fica pressionando ele a fazer o quê? Ô, Dom João, você vai fazer o seguinte agora. Você vai trazer o teu filho de volta e vai fazer o Brasil voltar a ser colônia, porque o Brasil já era Reino Unido. É nessa que Dom Pedro, filho de Dom João, rejeita voltar para Portugal e rejeita o Brasil voltar a ser colônia. E aí fica desobedecendo o pai? Várias vezes, até que 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I, filho do Dom João, Dom Pedro, que vai virar Dom Pedro I, faz o que então, gente? A independência do Brasil. Falou, pai, continua em Portugal e eu não volto, não só não volto, como o Brasil não tem mais ligação nenhuma com Portugal. Isto aqui é um país novo e eu sou o novo governante dele. Acabou. Beleza? Tá certo que a gente teve que pagar 2 milhões de libras esterlinas para Portugal para ele reconhecer nossa independência, mas aí nós ficamos independentes. Que lindo! Corre para cá. Uai, Clécio, ficamos independentes? Aí começa o Brasil Império. Então, o pessoal de casa e aqui de sala, o que fato passa de Brasil colônia para Brasil Império em 1822? A independência do Brasil. Então, tudo que acontecer da independência para frente é Império. Amados, eu costumo falar para o pessoal do curso, e vou falar para vocês a mesma coisa. Pelo menos em História do Brasil, decore 2 datas. No mínimo, gente, 2. Uma é a data da independência, 1822. Por que separa Brasil colônia de Brasil Império? E a outra, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é a data da proclamação da República. Porque separa Brasil Império de Brasil República. Tá bom? Decorar o ano mesmo, que se aparecer na tua prova. Por exemplo, a Guerra dos Emboabas. Fala, rapaz, o que é isso, Guerra dos Emboabas? Em 1708. Peraí, mas eu já sei uma coisa. Se é 1700, é antes disso. Então é colônia. Pô, já me situei. E 700, século XVIII, é ouro. Tu já se situou no tempo. Pelo menos isso. Aí tu pode ir tirando umas questões. Tá bom? Vamos lá para Brasil Império? O que tem que falar Brasil Império? Gente, Brasil Império começa com um período chamado Primeiro Reinado. O que é Primeiro Reinado? É o governo de Dom Pedro I. Tá, Clécio, o que nós temos no Primeiro Reinado? Que vai rapidinho, tá? Vai de 1822 a 1831. Governo de Dom Pedro I. O que nós temos de importante aqui? Então eu vou falar rápido, voado. Primeiro, nós fizemos a nossa primeira Constituição, 1824, para quê? Agora, se a gente é independente, a gente tem que ter nossas próprias leis. Então, Dom Pedro fez uma Constituição, e aí, gente, rola algumas confusões nesse governo. Basicamente,
Dom Pedro vai ter sérios problemas com duas coisas. Uma, crise econômica, e outra, autoritarismo. Como assim, Clécio? Dom Pedro, que foi aclamado, lindo, maravilhoso, todo mundo adorava ele, porque ele fez o Brasil se tornar independente, 9 anos depois já virou o capeta, todo mundo estava odiando ele. Por quê? Por causa da crise econômica que ele provocou e do autoritarismo. Como, Clécio? Não administrou bem o Brasil. Então, por exemplo, durante o governo de Dom Pedro I, tem uma revolta chamada Confederação do Equador, que a galera lá no Nordeste, liderada por Pernambuco, não concordava com o autoritarismo de Dom Pedro, queria sair. O que Dom Pedro fez? Sentou o pau em todo mundo, matou um padre, deu uma confusão danada. Crise econômica. Nós tínhamos um pedaço de terra chamado Província Cisplatina. O que aconteceu no governo de Dom Pedro I? Não é que a Argentina brigou com a gente e nós perdemos a Cisplatina? Para a Argentina? Não. A Inglaterra interferiu, a Cisplatina virou Uruguai, não ficou sendo no Brasil e na Argentina. Mas nós perdemos território. Faliu o Banco do Brasil. Ou seja, Dom Pedro era extremamente autoritário e estava falindo com o Brasil. Aí assista a novela das 6 aí que está passando isso aí. Mas basicamente não soube administrar corretamente. Em 9 anos ele conseguiu quebrar o Brasil e gerar o descontentamento da elite brasileira devido às características autoritárias. Chegou no finalzinho a rolar um negócio chamado Noite das Garrafadas, onde teve uma briga entre grupos portugueses e grupos brasileiros por causa de Dom Pedro. Essa foi a gota d'água para Dom Pedro abdicar. Eita, então termina em 31 com Dom Pedro, percebendo que ninguém quer ele aqui, vai embora. Aí agora eu vou falar de novo. Ele faz a mesma coisa que o pai, Dom João. Ele vai embora e deixa fiote. Agora sim, ele deixa o que vai ser o Dom Pedro II, pequenininho, 5 anos de idade. Aí vem o período que nós chamamos de período regencial. Clécio, o que é período regencial? Que vai desde a abdicação, 31, até 1840. Período regencial, gente, é um período que, na prática, a gente estava sem imperador. Cadê o Dom Pedro? E ele foi embora. E cadê o filho dele? É pequenininho. E aí quem governa o Brasil são regentes. O que são regentes? Tapa-buraco. São políticos que vão ficar provisoriamente até o moleque crescer. E o que é marcado no período regencial? Isso aqui. Ó. Quando cai questão de período regencial, normalmente é isso. É o samba do crioulo doido. É o período onde o pau quebra, pipoca, revolta e tudo que é canto no Brasil. Balaiada, sabinada, cabanagem, revolta dos malês, farroupilha. Pô, que zona, todo mundo se revoltando. Grande maioria dessas revoltas, a maior parte delas, era revolta por causa da miséria nas regiões. Crise econômica. E por que se revoltaram antes? Porque antes tinha o imperador. Agora não tem imperador, o povo aproveitou para ficar loucão e se revoltar tentando sair da miséria. A única exceção à regra é a Guerra dos Farrapos, que é lá no sul, que ela não é por causa da miséria. É uma guerra formada pela elite do Rio Grande do Sul, porque estava perdendo a concorrência do charque, carne de sol, para a carne argentina e uruguai. Então, a Guerra dos Farrapos é uma guerra contra o governo, mas por questões econômicas. Tá? Todas as revoltas o governo abafa. E essa que é feita pela elite acaba com uma negociação. Só que rolou tanta revolta, que os políticos ficaram com medo do Brasil se fragmentar. Porque está estourando revolta por tudo que é lado. E eles tomaram uma atitude radical. Qual é a atitude radical, Clécio? Fizeram um negócio chamado golpe da maioridade. Clécio, o que é golpe da maioridade? Fizeram uma alteração na lei e colocaram Dom Pedro II antes da hora. Ele tinha 15 anos, 14 para 15 anos. Mudaram a lei e falaram, moleque, espera ele completar 18 anos, não. Já agora com 14 anos para ele no poder. Para quê, meu pai? O objetivo, conter as revoltas. Deu certo? Deu. Tanto que o cara fica, 49 anos no poder. E aí o que é famoso nesse período de Dom Pedro II? Nós temos um parlamentarismo que a gente chama de as avessas. Por quê? Dom Pedro é safadinho, ele criou uma forma de governo chamada
parlamentarismo, onde o Brasil vira parlamentarista. Por que é às avessas? Porque no parlamentarismo tradicional, o primeiro-ministro, que é o representante do parlamento, manda. No nosso caso, não. É o parlamentarismo, mas quem manda é o Dom Pedro, através do poder moderador, que foi criado pelo pai dele na Constituição lá atrás. Esse parlamentarismo consegue preservar a imagem dele e ele fica 49 anos no poder. Outra coisa importante para falar aqui. Olha para o que eu vou escrever agora. Inicia um novo ciclo econômico. Olha para o pincel azul. Olha para cá, anda para cá, pessoal de casa. Primeiro ciclo econômico. Com o índio. Segundo, com negro. Terceiro, com negro ainda. Aí passa um período vazio, onde a gente fica numa crise desgraçada. Quarto ciclo econômico. Café. Com que mão de obra? Pois é, o café quando começa é com negro. Ah, igual cana-de-açúcar, ouro. Só que lentamente o café, a mão de obra do café, vai sendo substituída do negro pela mão de obra livre, especialmente na região São Paulo, onde mais se desenvolve o café. Ah, menino, que bom. Pois é, outra coisa que acontece rápido aqui, que eu vou ter que falar voado, no governo Dom Pedro II. O que quer dizer isso, Clécio? A escravidão vai acabar agora com Dom Pedro II. Só que ela vai acabar de forma lenta. Vão criar uma série de leis para ir acabando aos pouquinhos. E um dos motivos, Clécio, por que vai acabar a escravidão é o mesmo porque começou. Não entendi. Vai acabar porque vai chegar um momento que escravo não é mais viável financeiramente. O negro agora está caro, não entendi. Porque, principalmente por pressão da Inglaterra, que quer mercado consumidor, ela quer que o negro fique livre, porque ela ama os negros. Não! Porque o negro livre pode consumir, enquanto for escravo, não. Então aparece aqui uma série de leis, que eu não vou escrever, que não vai dar tempo, mas que começa com lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico de escravos. Aí depois vem a lei do ventre livre, que os nenenzinhos negros já saem livre. Aí vem o sexagenário, que os velhos negros já ficam livres. Até chegar em 1888, a última, que é a lei Áurea, que acaba de vez a escravidão. Então acaba no Império. Isso. Então todo mundo já sabe que quando começar a República, eu vou começar agora em segundos, a República começa sem escravo. Beleza? E outra coisa importante, que eu teria um carinho especial. Ó, tô fazendo um coração. É para ter carinho especial. Que ocorre com o Dom Pedro II. Vocês vão fazer concurso para o Exército, tem que saber isso aqui. Guerra do Paraguai. Foi a grande guerra que o Brasil se envolveu. Uai, quem foi? Foi guerra do Paraguai contra Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai. Mesmo a gente sabendo que a Argentina e o Uruguai saíram logo no comecinho. Então a maior parte da guerra ficou mesmo com Paraguai e Brasil. O pau comendo solto. Por que, meu pai, que esses dois países estão brigando, senhor amado? Gente, aí tem vários motivos, mas o principal é a disputa do Rio do Prata. Sei que é isso não. O Paraguai, quem estiver olhando aí depois no mapa, ele não tem saída para o mar. Então o Paraguai usava um rio, chamado Rio do Prata, que é essencial para ele. E esse rio ele teve um desentendimento do Brasil, de quem controla, quem domina, quem pode navegar. Acabou que o Paraguai invadiu o território nosso e nós declaramos guerra ao Paraguai, que na época era governado por um ditador chamado Solano Lopes. O pau comeu feio, vamos que interessa. Mas por que vocês têm que saber, têm que ter um carinho? Vocês vão fazer concurso para o Exército? O Exército não se envolveu nessa guerra aqui? Foi a grande guerra que o Exército se envolveu? Sim. E qual o resultado? Nós ganhamos. Ai, menina, então o Exército se deu bem aqui, ganhou. Sim, o Exército ganhou. Por isso que é bom, tá exaltando o Exército. Nós ganhamos, Duque de Caxias, patrono do Exército, tá lutando aqui. Então o Exército ganhou. Tá certo que nós contamos com a ajuda da Inglaterra. Mas o fato é que nós ganhamos a guerra do Paraguai. Menino, que beleza, ganhamos, ganhamos. Então tem um carinho aqui, tá? Lutamos contra o Paraguai, ganhamos, demos um pau, matamos Solano Lopes, expulsamos o Paraguai daqui. E a partir da guerra do Paraguai é que o Paraguai virou o Paraguai que você conhece. Peraí, antes da guerra ele era até bom, agora depois virou uma porqueira só. Clécio, tudo lindo, tudo maravilhoso. Crise política. E por que vai acabar o Império? Por que Dom Pedro II vai sair do poder? Senhor amado, vou ter que acelerar aqui. Basicamente porque Dom Pedro II se estressa com 3 grupos.
E esses 3 grupos vão forçar ele para sair. O exército, por que se estressou com o exército? Porque o exército ganhou a guerra do Paraguai e Dom Pedro não deu prestígio nenhum, não deu reconhecimento nenhum. 2, a Igreja Católica, porque a Igreja Católica baixou uma regra falando que membros da maçonaria não poderiam participar de eventos católicos, e Dom Pedro era maçom, então ele não aceitou essa regra aqui. E 3, com latifundiários que ainda usavam mão de obra escrava. Quando ele autorizou a Lei Áurea, a mão de obra escrava acabou. Por isso que em 1889, o exército se encarrega de tirar o Dom Pedro II do Brasil. Só que tirar ele só não dá, senão ele deixa o fiote aqui. Então tem que tirar ele e implantar uma nova forma de governo que não tem rei. República. Corre pra cá! Olha aí. Proclamação da República, que foi feita pelos militares, pelo exército. Menino, e agora começa o último período, que é a República. Já começa sem escravo. Senhor amado, vamos lá. E o que tem de importante para falar da República? Agora que eu vou ter que dar uma voada, viu, galera? Vamos lá. O que nós temos de importante? A República começa, gente, com uma coisa chamada República da Espada. Por que chama espada? É porque o pau quebrou. Não! É porque os primeiros presidentes da República eram militares. Foi o Deodoro da Fonseca, primeiro presidente, o cara que fez a proclamação. O vice dele depois, Floriano Peixoto, que é outro militar. Cuidado, viu? O fato de ser presidentes militares não quer dizer que a gente vivia uma ditadura. Tem nada a ver. Tá, mas depois passou para os governos civis. E aí inicia a chamada República Velha, que ela é conhecida pelo quê? Aí já foi feita uma nova Constituição, tudo mais. Ela é basicamente conhecida por isso aqui, gente. Presta atenção, hein? Política do café com leite. Alternância na presidência da República entre políticos de São Paulo e Minas, que eram os estados mais ricos. São Paulo, se você olhar para trás, era o maior produtor de quê? E qual é a base da economia agora? Café, eu ainda estou no café, não mudei a base não. Tá. Foi a época, isso aqui, ó, do... Tem até uma questão que se der eu faço hoje. Coronelismo. O que aconteceu? Coronelismo, apesar do nome ser coronel militar, sempre que aparecer na tua prova, coronelismo ou coronel na República Velha, não é militar não. Coronelismo era o poder dos fazendeiros, latifundiários, barões do café. Os bichos tinham um poder tão grande que ganharam o título de coronéis. E não foi essa época aqui que teve o voto de cabresto? Foi. O que é isso? O voto era aberto, todo mundo vinha que estava votando. Então os coronéis fazendeiros, safados, exploravam o povo para votar em quem eles quisessem. Uai, Clécio, mas então a votação, por isso que ganha só São Paulo e Minas, que eles forçavam a pessoa a votar nos candidatos. Exatamente. No finalzinho da República Velha, os próprios militares que fizeram a proclamação da República lá no começo já estavam descontentes com a política, pela desmoralização da política. Então eles fizeram algumas pequenas revoltas, conhecido como tenentismo. É a ala mais jovem do exército, são os tenentes, que se revoltam contra a política na época. Tem os 18 do Forte, Coluna Prestes, é só uma demonstração de descontentamento. Clécio, quando é que essa baixaria acaba? Só acaba em 1930, com a chamada Revolução de 30, onde entra no poder com um golpe de Estado um caboclo que vocês vão ter carinho, chamado Getúlio Dornelles Vargas. 1930, Getúlio dá um golpe e toma o poder. Como é que esse danado consegue dar um golpe, Clécio, em 30? Porque vocês aprenderam já que um ano antes, 1929, estourou a Bolsa de Valores, certo? Clécio, Bolsa de Valores é Nova York. O que o Brasil tem a ver com isso? Nossa base da economia era o café. Nosso melhor mercado consumidor é os Estados Unidos. Quando estourou a Bolsa de Valores, os Estados Unidos pararam de comprar café. Quem se lascou de novo junto com os Estados Unidos na quebra da Bolsa? O Brasil. Que estado principalmente? São Paulo é o maior produtor de café. Aí Vargas aproveitou e assume o poder, acabando com toda a República Velha, voto de Cabreiros, Coronel, isso aqui tudo some. E Vargas começa. Gente, eu vou resumir. Caiu uma questão de Vargas na tua prova, ela tem que estar em consonância com essa palavra aqui.
É isso. Basicamente é isso. Vargas é o que centraliza o poder. Ele vai ficar, para vocês terem ideia, de 1930 até 45, seguido. 15 anos seguido no poder. Porque ele centralizava o poder, deu golpe, prendia gente que era contra ele, comunista, centralizou o poder. Uai, Clécio, então o povo deve ter odiado esse cara, né? Não! Porque apesar de ser um poder totalmente centralizado, não tinha eleição para presidente, nada disso, ele foi responsável pelas... salário mínimo, repouso semanal, férias semanal, tudo que é lei de trabalhador que temos até hoje, quem criou foi esse caboclo. Ai, menino, só isso? Não! E ele mudou o ciclo econômico. Ele começa a investir maciçamente em... Opa, peraí, deixa eu marcar. Mudou o ciclo econômico, não é mais café. E qual é a vantagem da indústria de base? Duas. Produz extrema riqueza no Brasil, que são indústrias de hidrelétrica, petrolífera, mineradora, siderúrgica. E a principal, que o povo adora, gera emprego. Então, no governo desse caboclo, ninguém estava desempregado. Menino, eu ainda ganhei lei. Ah, então eu gostei desse cara. Por isso que ele fica 15 anos no poder. E quando é que ele sai? Ele só sai em 1945, quando termina a Segunda Guerra Mundial. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Porque Vargas, gente, no finalzinho do governo dele, criou o Estado Novo, que era um governo ditatorial. Daí, o que tem a ver? Ditadura, mas estava dando emprego, todo mundo estava gostando. O problema é que o exército foi lá para a Europa, lutou na Itália contra os fascistas, que vocês lembram de história geral, nazistas e tudo mais, venceu a Segunda Guerra, nós acabamos do lado que venceu. Quando voltaram, perceberam a contradição. Nós militares acabamos com a ditadura dos outros, mas vivemos uma ditadura, tá errado. Então os próprios militares põem Vargas para fora. Ele sai, vem o Dutra, fica um tempo só, sai, volta o Vargas, ó, volta Vargas em 51. Só que durante o governo novo de Vargas só tem crise econômica, ele chega a criar a Petrobras, acusam ele de ter mandado matar um político, e diante da crise econômica que estava na volta de Vargas, ele não aguenta, se mata. Clécio, termina a aula! Aí vem o período que eu chamo de triplo J. Meu pai. 3 presidentes seguidos com J, que vocês têm que saber. Logo após Vargas. Juscelino Kubitschek. O que é importante saber de Juscelino Kubitschek? 2 coisas só. 2. Transferência da capital do Rio para Brasília, interior do país. Construção de Brasília. E segunda coisa. Ele estimula bastante o crescimento de indústrias de bens de consumo, principalmente indústrias estrangeiras, automobilística. Vargas era indústria de base. Ele é bens de consumo. Ele traz para cá muitas indústrias de fora, de eletrodoméstico e automobilística. Tá. Fica até o final do governo, entra Jânio Quadros. O pessoal fala que é doidinho. O quê? O que é famoso de Jânio? Ele tenta fazer uma política externa independente. O que quer dizer isso? Nós já estamos aqui, gente, em 1961, Guerra Fria. Ele não quer ficar nem aliado com capitalismo nem socialismo. Dá medalha para Che Guevara, faz um monte de coisa. E 7 meses só do governo. Glorioso Jânio. Renúncia. Sai do poder sem dar explicação. Aí entra o vice dele, João Goulart, que todo mundo conhecia pelo apelido de Jango. O que é o barato de Jango? Jango, olha que eu estou colocando entre aspas, era acusado de ser socialista, comunista. Na década de 60, Guerra Fria, o cara é acusado de ser socialista? Tentou fazer umas reformas no Brasil, não deu certo, e os militares, em 1964, colocaram o João Goulart para fora, tomaram o poder, acusando que ele era socialista ou comunista. E aí vem o governo militar. O governo militar é um barato, gente, que ele fica de 64 até 85. Nossa, que correria. 64 até 85. Sabe como é que eu resumo o governo militar? Mesmo sabendo que nos últimos 6 anos não caiu nenhuma questão de governo militar na sua prova. Separa só em 2 grupos. Como assim? O governo militar separa em 2 partes só. A primeira parte, que vai mais ou menos de 64 até 74,
É um período de crescimento econômico, milagre econômico. Nossa, que legal, Clécio. Mas política fechada. Repressão. A segunda parte do regime militar, que é de 74 até 85, põe o contrário. É um período de crise econômica, em compensação, abertura política. É onde começa o período de distensão. Pula pro lado de cá! Ó a loucura, ó a didática do Clécio, ó a coisa louca. Vai pro lado de cá do quadro. E aí vem o período de redemocratização. Voando, Senhor amado. Quem vê o governo após o regime militar? Primeiro, glorioso, Sarney. O que você tem que saber dele? Duas coisas só. Foi ele que fez, quer dizer, o governo dele, que fez a nossa atual Constituição, 88, e ele fez um plano econômico chamado Plano Cruzado. O que é isso, Clécio? Foi um tabelamento de preços que deu certo no começo, mas depois desandou. Depois dele, quem vem? Presidente Collor. Quem que ele ficou famoso? Porque fez um plano econômico chamado Plano Collor. Eu coloquei aqui, ó, dinheiro poupança. Aquele plano onde o governo confiscou o dinheiro da população que estava no banco para conter a inflação. Inicialmente, deu certo. Depois, fracassou. E ele ficou famoso porque, devido à denúncia de corrupção, ele levou um impeachment. Que é isso? Foi expulso. Aí veio o vice dele, Itamar Franco. Itamar só é conhecido por uma coisa. Foi no governo dele que foi feito um plano econômico chamado Plano... que é o que está até hoje. Ah, então funcionou. Funcionou. E aí, para terminar, depois dele vem o Fernando Henrique Cardoso, duas vezes. É o primeiro presidente a ter reeleição. O que é famoso no Fernando Henrique? Processo de privatizações. Que é isso, cara? Pegar a empresa do Estado e vender. Cuidado, hein? Olha para mim. Pessoal de casa também. O Fernando Henrique Cardoso, cuidado. Ele era ministro da Fazenda do Itamar e foi ele que fez o Plano Real. Agora, qual é o peguinha safado? Apesar de ele ter feito, o Plano Real foi feito não no governo dele, foi feito no governo quando ele era ministro. Tá bom? Fica duas vezes. Depois dele, quem vem? Lula lá. Duas vezes, que é famoso pelo quê? Pelos programas sociais. 60 minutos de história do Brasil. Show? Acabou? Não. Eita, ainda tem quantos minutos aí? 5? Dá tempo. Beleza. 5 minutos. 5 minutos dá para ganhar o mundo. Olha só o que eu vou mostrar para vocês agora rapidinho. Pessoal de casa aqui, para quando vocês forem estudar, vocês se pautarem nisso aí. Oi? Perguntando se o parlamentarismo às avessas ocorreu no governo de Dom Pedro II. Só. O único momento que aparece parlamentarismo novo é no governo de João Goulart. Mas é por um período pequenininho, 61 a 63. E aí acabou. Ligou aí o bichinho? Ligou. Então olha só que coisa louca que eu quero passar para vocês. Ah, riego. Anda aqui, bichinho. Deixa eu ver se ligou aí. Ligou. Olha que coisa doida. É isso aqui, ó. É rapidinho. Os últimos, fica olhando pro quadro aí, os últimos 6 anos da prova de vocês, eu estou falando só de história do Brasil. O que caiu foi isso aí, ó. Tem como abaixar o bichinho, não? Enfim, o que está mostrando, gente, são as questões que mais caíram aí no de vocês, ó. Tá para ver no X ali? O ano. Então, o que mais caiu aí, o que interessa está aqui, ó. Onde mais caiu até agora foi República Velha e Nova República. República Velha é aquele lance lá do coronelismo, voto de cabresto, e Nova República é ali, de Sarney para frente. E para isso eu trouxe 2 questões para vocês, uma de cada assunto. Eu vou fazer melhor, não vai dar tempo de ver tudo. Olha só, eu vou resumir, tá, gente, que aqui não dá tempo, na prova você vai ler tudo. Não, só precisa isso aqui. Precisa não, olha só. As duas... Quieta.
As expressões coronéis e voto de cabresto refere-se ao quê? República Velha. Então vamos lá. Coronel. Aí tu já tira... Gente, a vantagem da prova de vocês é que é múltipla escolha. Eu acho que todo mundo aqui faz prova assim, por eliminatória, né? Não é isso, não é isso, não é isso, sobrou uma. Então, olha só. Coronel. Você sabe que coronel eram os fazendeiros. Então, vamos lá. Oficiais de carreira. Não precisa ler o resto. Já tirou. Cadê? Influência de oficiais do exército. Então, a letra B e C, tu já tirou só lendo o começo. Não tem que ler. Proprietários, grandes proprietários. Tá, só pode ser essas 3 letras. E o que é voto de cabresto? Voto secreto. Olha, o cabresto é exatamente o contrário. É o voto aberto. Cadê as 2 que sobraram? Essas 2 aqui. Voto aberto. Ih, tá certo. E a última? Voto... O que é censitário? Você tem que ter um poder econômico para ter direito a voto. Voto censitário no Brasil só ocorreu durante o Brasil Império. Durante o Império era voto censitário. Começou a República, não. E a segunda questão que eu quero mostrar para vocês, ó, então acertinha essa aí. Essa aqui que vocês vão usar de malandragem. Tem aqui os planos econômicos da redemocratização. Plano Cruzado, Collor Real, Verão e Bresser, sem estar em ordem, óbvio. E aí é uma questão safadinha. É de 2016, ano passado. Pede para pôr em ordem. Aí você em casa está pensando, tá de sacanagem que eu vou lembrar o ano dos planos, né? Não precisava lembrar, não. Olha, Clécio, como é que eu vou responder? Gente, usa a esperteza. Qual é o último plano? Real, porque está até hoje. Então, tu já sabe que o número 3 tem que ser o último. Esses 2 tu já tirou. Acabou. Já sei que é um daqui. Tá. Qual foi o primeiro plano econômico que apareceu na história de redemocratização? Cruzado. Procura o cruzado. O número 1, então, tem que estar no primeiro. Tinha sobrado as 3. Onde é que está o número 1? Acabou. Tu tem que saber o resto. O que o examinador fez, te cobrou os principais. Peraí, você está falando que se eu soubesse só os 2, eu já respondi essa questão? Clécio, quando é que foi o Bresser, Verão? Não interessa. Quer dizer, no caso aqui eu vou te mostrar a sequência, né? Mas tu não precisava saber, gente. Só precisava saber o primeiro e o último. É essa a malandragem que eu quero que vocês tenham na prova. Beleza? Amados, muito obrigado. Desculpe a correria, mas a ideia é que isso sirva de base. Não vai basear só nisso aqui para a prova, não. Base para você continuar pegando suas anotações e fazer uma excelente prova, tá bom? Excelente prova para vocês, boa aprovação para todos aqui. Nos encontraremos dentro do Exército, se Deus quiser. Tchau, gente. Um abraço. Fique com Deus.